Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos, o principal da doutrina espírita. Portanto, Kardec quis logo dizer aí que tudo começa com Ele, Deus, e só por Ele. Mas se quisermos ir além desta resposta, desse esclarecimento sumário, o quanto nós podemos saber a respeito do Criador? Vamos estudar um pouquinho esse assunto para talvez corrigirmos alguns maus entendidos, como por exemplo, quando nós teimamos em inverter a lógica e em vez de aceitarmos que o fato de que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós acabamos criando um Deus à nossa imagem e semelhança. Preferimos projetar no Criador os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos maus sentimentos. Deus e seus atributos está no tema livre de hoje. Mas nós temos mais para você. Primeiro, nós temos o quadro Saúde e Espiritualidade. E para encerrar, a estreia do quadro Fonte Allan Kardec, onde nossos apresentadores farão a cada semana uma exposição em torno de algum tema relacionado em conexão com a doutrina espírita. Por isso, o nome do quadro nos remete ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, porque tudo que se estuda dentro da doutrina espírita tem origem no trabalho dele. Allan Kardec é a fonte das águas e da luz que se derrama sobre a humanidade, saciando a sede de saber e iluminando com segurança os nossos passos em direção ao Criador. Diálogo Espírita está no ar. Nosso tema livre de hoje contempla um dos assuntos mais importantes que podemos ter em qualquer momento, em qualquer religião. Simplesmente, desculpe a nossa ousadia, mas a nossa pretensão, mas vamos falar um pouquinho sobre Deus, que é o começo de tudo, né? Comigo aqui, mais uma vez, o Carlos Augusto Parchin e o Joilson Mendes. Gente, a obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, ele começa, até eu cito isso na abertura, né, com a pergunta: que é Deus? Né? Que é Deus? E eu li lá a resposta. Né? É a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Parchin, você quer já fazer um comentário? Por que Kardec não perguntou quem, mas que é Deus? Realmente, porque o Deus nas religiões sempre foi colocado com atributos humanos, como uma pessoa, normalmente um velhinho de barba branca, um homem, né? Uma posição até machista das sociedades antigas. E realmente Kardec foi extremamente feliz, era um pedagogo, né? E colocou a forma correta, que é Deus, para despersonalizar, para não se trazer essa forma antropomórfica para Deus, que Deus não é uma pessoa. Né? E a resposta é brilhante que você já transmitiu. Era uma necessidade. Repete para nós. Realmente Deus é a inteligência suprema do universo, né? Ou como alguns complementaram mais tarde, a lei e o legislador do universo. E a causa primária de todas as primeira coisas. De todas Exatamente. As coisas. Tudo, por isso que eu falei, né? Tudo começa lá. nele. Não tem como ser diferente. Você quer acrescentar mais alguma coisinha nessa primeira questão, Joilson? Não, o Parchin resumiu muito bem. Já está resumido. Então vamos à questão número 3, que é muito importante. Ela, em resumo, ela pergunta se Deus é o infinito. Né? É isso? Qual é a resposta? Então, será que Deus é o infinito? Né? Aí está o detalhe, talvez esse o, né? Não, aí os espíritos dizem que essa é uma definição incompleta. E eles ainda dizem assim, ó, pobreza da linguagem dos homens. Interessante quando eles colocam essa situação da pobreza da linguagem dos homens, porque a gente vê que a gente ainda tem muito que aprender, né? Só pelo nosso vocabulário, pelo que nós falamos. Né? Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima
de sua inteligência. Então, Deus não é o infinito. Essa definição, como eles dizem, é uma definição incompleta. Agora, se nós perguntarmos assim, Deus é infinito, né, sem o artigo ali, né, Deus é infinito? Sim, Deus é infinito. Ele não teve começo e também não terá fim. E nós? Será que nós somos também infinitos? Não, contrário, né? Nós somos imortais. Nós tivemos um início, fomos criados por Deus, mas somos seres imortais. Não somos infinitos. Porque se fôssemos infinitos, seríamos igual a Deus. E não somos eternos também, porque Deus não teve começo nem fim, nós tivemos começo. Nós tivemos começo, então nós somos imortais. É verdade. Na questão 8, Parchem, ele, em resumo, é uma pergunta, até você tem o livro nas mãos aí, mas em resumo, ele pergunta se as teorias, geralmente ligadas às teorias materialistas, né? De que o universo e tudo que existe foi criado, as formações geológicas dos sistemas solares, das galáxias, desde o Big Bang, certo? Ele quis se referir ali, né? Se isso foi por acaso, né? Existe, como é que para a pessoa, para o mais cético, para aquele que gosta de ter uma resposta, qual é a resposta que você daria para ele? Onde é que está Deus, então? Na verdade, a pessoa acreditar que o universo inteiro, com toda a sua complexidade, foi criada por um acidente, né? O acaso, o fortuito, seria uma pobreza absoluta, porque o universo nitidamente é inteligente. E um efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente, e essa causa inteligente é Deus. Só para a gente analisar, se a força nuclear forte e a força nuclear fraca, que é o que estrutura grande parte da matéria, tivesse variado, né, a sua intensidade em 0,00008 zeros e 1, a matéria não teria se formado. Como é que se formou com essa precisão absoluta? E a velocidade de expansão de partículas foi a perfeita para que todos os elementos pudessem se formar depois daquele momento inicial. É acaso demais, né? É acaso demais, não é possível realmente. Não, Deus é a lei e Ele está a causa. Só se explica as teorias como o próprio Big Bang se acreditar que alguma coisa gerou aquilo, senão a própria teoria é inconsistente. E essa questão do acaso é interessante, que basta você se questionar. Se eu explodir uma biblioteca, vai surgir um livro novo dali? Foi o que aconteceu, né, no Big Bang, né? Houve a explosão do universo, essa explosão obviamente tem a sua causa primeira, que é Deus, e dali, então, o universo vem se expandindo com todas as suas leis. Então, será que se nós explodirmos uma biblioteca, vai sair um livro novo dali? É um acaso, né? Não vai. Todo mundo sabe que não vai. É a mesma coisa você colocar todos os materiais de construção, tudo um lado do outro, os tijolos, as ferragens, aquela coisa, o edifício sozinho não vai se levantar. Não vai se levantar. Não tem como. Não tem como. Precisa de alguém por trás dessas coisas. Diz que Deus é o arquiteto do universo, né? Agora, a questão número 13... nós vamos ver aí, então, quais são os atributos... aliás, a questão 16 antes, perdão. Eu tenho um pequeno extrato dessa questão, para vocês comentarem aí rapidamente. Me chamou muito a atenção essa frase de Kardec aqui, quando a certa altura ele diz o seguinte: não sabemos, se referindo a Deus, não sabemos tudo o que Ele é, mas sabemos o que Ele não pode deixar de ser. E agora, Parchem? Realmente, a nossa compreensão humana, no nível de evolução, nós somos muito pequenos para tentar entender Deus, não é? Então, ficaria muito difícil tentar definir isso tudo. Mas algumas particularidades que Kardec ressalta, nós temos que conhecer, temos que saber, porque, por exemplo, se Deus não for perfeito, não seria Deus. Se Deus não fosse infinito, não seria Deus. Se Ele não fosse soberanamente bom e justo, não seria Deus. Se Ele não fosse toda a capacidade de inteligência e de amor do universo, nada existiria. Então, esses atributos principais nós temos intuitivamente dentro de nós, né? Nós sabemos que Deus não pode deixar de ter esses atributos, especialmente essa questão do amor, da justiça, da perfeição, da absoluta perfeição que rege todos nós,
nós não teríamos como deixar de conhecer isso, porque faz parte do nosso íntimo. Né? Juízo, você já tinha falado ali um pouquinho antes sobre um dos atributos que é de Deus ser eterno. Ou seja, não teve começo, não terá fim. Não poderia também ser diferente. É claro que quando se estuda as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, ou a Gênese, etc., algumas outras obras complementares, obras suplementares de outros estudiosos, espíritos e tudo, a gente vê que realmente a gente não pode, por isso que eu falei no início, a pretensão nossa, uma audácia, querer aqui saber tudo que Deus é, o que Deus não é. Mas como ele diz, é mais fácil saber o que ele não pode ser do que tudo que ele é. A gente não consegue compreender, a nossa compreensão, a nossa evolução é muito precária ainda para chegar a esse ponto. Mas algumas coisas básicas a gente sabe. Então, deixando esse primeiro atributo já configurado, por que Deus tem que ser imutável? Porque se ele fosse imutável, ele estaria sujeito às leis da matéria. E estando sujeito às leis da matéria, imagine que caos que seria esse universo. Né? Uma hora que a matéria está de um jeito, outra hora que a matéria se decompõe, que está em constante mutação, né, a matéria. Então imagine o que seria o universo. Seria um caos, não existiria. Né? Em princípio, se ele fosse... E eu acho que não é só em relação à matéria, né, Parche? Em relação à própria, vamos colocar aqui um termo inapropriado para Deus, mas a conduta, a maneira. Imagina se Deus funcionasse igual a justiça brasileira, que toda hora muda os critérios, né? Então, uma hora ele julga você de um jeito e eu faço a mesma coisa e ele julga diferente. Ele muda de ideia a cada dia. Ele diz, não, agora não é mais assim. Sim. Agora eu quero que vou estabelecer uma nova jurisprudência. Imagine o caos do universo. Imagine um Deus bipolar. Seria um Deus bipolar. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Não teria estabilidade no universo. Eles são exemplos meio na base da brincadeira, da chacota, mas é verdade. Por que Deus... digamos, obrigatoriamente, né? Necessariamente ele tem que ser imaterial. Bom, porque o Gilson já até abordou, né? Porque a matéria é imutável. A matéria muda, a matéria se transforma. Se Deus fosse matéria, estaria em constante mutação, em constante transformação, em constante até mesmo evolução. Mas Deus já é perfeito, não tem que evoluir como a matéria tem que evoluir. Então, realmente, não há sequer possibilidade de relacionar Deus com a matéria, porque o princípio gerador, a lei, ela é imaterial, por ser absolutamente perfeita. Se fosse material, não seria perfeita. Deus é único. Tem gente que acha que tem o Deus do bem e o Deus do mal. Tem Deus e tem o diabo. Eles ficam se digladiando lá em cima. Não, o pior é que tem gente que acha que o diabo tem mais força que Deus. Porque fala tanto na criatura, né, que às vezes você tem a impressão que, esse aí deve ser o Deus verdadeiro, né? A gente fica pensando assim. Ameaça o poder de Deus, ele é tão poderoso. Pois né? Aí você percebe que são as articulações, as artimanhas para manipular o povo, essa questão de ficar valorizando aquilo que não existe, né? Que no caso do diabo. Por que Deus ele é único? Porque só tem ele, não tem outro. Se tivesse outro Deus, imagina outro Deus, né? Não teria estabilidade no universo. Eu quero que seja assim, o outro fala assim, não, eu quero que seja assado. E dali teria criado. Alguém criou... Quem criou quem? Quem criou quem? E se Deus criou o diabo, o Deus do mal, o ser do mal, a personificação do mal, Deus já não pode ser perfeito, porque nós vemos aqui logo na sequência que Deus é soberanamente justo e bom, o Par já citou, então já o atributo dele está comprometido. Então é uma questão de filosofia aí, que a gente não tem tempo para discutir um pouquinho mais, mas se as pessoas pararem para pensar um pouquinho, vocês vão chegar à mesma conclusão sem ter a nossa intervenção aqui, né? E para fechar, você já falou do soberanamente justo e bom, mas e o Todo-Poderoso? Todo-Poderoso que tem todo o poder, quase atrelado ao anterior, né? E na verdade essa palavra também ainda cai na pobreza da linguagem, porque o poder parece uma coisa, nós somos acostumados que o poder não é necessariamente uma coisa boa, né? Mas aí autoritária, impositiva. Que impositiva, não, mas o poder está aí porque ele estabeleceu a lei. E é nesse sentido que o poder de Deus se manifesta, não é? Ele se manifestou como? Ao
estabelecer a lei perfeita. Então, todo o poder de Deus está na perfeição do universo. Não é aquilo que ele precisa exercer, né? Como um julgador, como um juiz, como alguém que condena se a pessoa segue ou não segue a sua lei. Não. A lei se basta. Por quê? Porque o poder de Deus está manifesto nela e é infinito, e é perfeito, e é bom, e é justo. Eu queria trazer aqui para vocês umas definições aqui rápidas que eu colhi de um certo autor espírita. Ele diz o seguinte, ó, em relação a Deus: o limitado não abrange o ilimitado, a parte não absorve o todo, o relativo não se sobrepõe ao absoluto e o finito não descreve o infinito. Palavra de alguns filósofos, atribuído a esses filósofos. Voltaire teria dito que o universo é um relógio, e daí ele pergunta: quem é o relojoeiro? Sócrates teria definido que Deus é a providência. Só isso, isso que é a providência. Xenófanes é eterno e imutável, portanto, talvez os espíritos que ajudaram Kardec na codificação da doutrina espírita já tenham tirado lá de trás, de alguns séculos atrás. Leibniz comentou de Deus definição: a mônada incriada, e Spinoza, a única substância. E aí eles têm as explicações para isso. Para encerrar rapidinho aqui, eu gostaria que vocês, não sei quem que pegar isso aqui, a diferença da visão de Moisés e de Jesus a respeito de Deus. Na verdade, a visão de Deus era sempre dos homens, e dos homens que governavam e eram os profetas da época. E lá de Moisés vem o Deus poderoso no sentido da vingança, da punição, de estabelecer as suas leis, à base até do ferro e do fogo, da punição. O Cristo traz que toda a lei de Deus está no amor e começa a restabelecer e traz Deus para o Deus de amor, não é? E o Espiritismo vem, a seu tempo, trazer a explicação de como esse amor se manifesta em todo o universo. Não foi o Deus que mudou, foi o entendimento dos homens, adequado ao tempo, à necessidade de cada povo. Moisés teve seu valor, Jesus restabeleceu o Deus como Deus de amor, e o Espiritismo vem discutir e trazer a sua aplicação na vida e no universo. Esperamos ter passado o nosso pequeno contributo para aclarar essas ideias aí, o nosso amadurecimento espiritual também em relação ao nosso Pai Criador. Paz a todos. O jornal Comunicação Espírita, periódico da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná. Nessa edição aqui de novembro e dezembro de 2019, nós estamos tratando de assuntos muito interessantes, como, por exemplo, que a caridade não pode ser excludente, ou seja, ela deve ter seu caráter de universalidade. Um tratado muito interessante sobre a desobsessão, uma tarefa complexa das casas espíritas. Ao final aqui também nós estamos falando um tópico sobre a faculdade de clarividência. Então vejo que são muitos assuntos interessantes. Também aqui ainda o trabalho de um grupo espírita junto aos presídios aqui do estado do Paraná. A cada edição sempre nós estamos procurando fazer o melhor para o nosso leitor. Faça a assinatura do jornal Comunicação Espírita. Nós voltamos novamente ao termo da saúde e da doença, porque é um termo que acompanha a nossa vida do começo da existência até a nossa despedida desse planeta. Então a pergunta é se a saúde depende de nós termos algum objetivo para a nossa vida. Quem defende esta teoria é o professor Viktor Frankl. Era um médico judeu, neurologista, diretor do Hospital da Áustria de Neurologia e ficou em campos de concentração por quase 5 anos. E o Dr. Frankl, vendo as pessoas morrer no campo de concentração, por desespero, por saber que os parentes tinham morrido e por depois de serem soltos não terem para quem voltar, então ele faz no seu livro Em Busca de Sentido, ele escreve neste livro que nós, para termos saúde, para lutarmos pela saúde, para superarmos as doenças crônicas, nós temos que acreditar em alguma missão para a nossa vida. Nós temos que achar um objetivo, sejamos novos, sejamos adultos ou sejamos idosos.
E através disso, ele traz um trabalho que se chama logosofia, que é levar ao paciente a esperança de que ele se curando, ele poderá ter alegria, por exemplo, com a sua família, com seus netos, ele poderá ajudar alguns parentes ou amigos através da sua palavra, através do seu exemplo. Enfim, nós temos que buscar no paciente crônico esta vontade e essa esperança de viver. Então, depois de mais de 40 livros escritos, ele se tornou reconhecido internacionalmente. Fazendo uma ponte com o Livro dos Espíritos, com Kardec, com a doutrina espírita, nós vemos que justamente a doutrina caminha nesse sentido, porque quando nós respondemos às perguntas, o que eu sou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu vou depois que perder o meu corpo físico, eu estou dando um objetivo no meu trabalho, na minha vida. Então, quando o Espiritismo nos responde, os Espíritos desencarnados, através do Livro dos Espíritos, nos dizem: você é um espírito que está usando um corpo físico temporariamente para que você possa ter a missão de aprender, de constituir uma família, de ter uma experiência terrena, e você não está aqui por acaso. Foi preciso muito planejamento para que você nascesse, às vezes nessa família, às vezes nesse país, e às vezes ser um professor, às vezes ser um pedreiro, às vezes ter as mais variadas profissões, para que você possa honrá-las e possa superar todas as dificuldades da sua vida dentro do seu campo trabalhista. Então, o que nós podemos dizer é que realmente, se nós encontrarmos um objetivo, nós que estamos com uma doença às vezes incurável, uma doença difícil, um câncer disseminado, uma doença imunológica, nós podemos então entender que isso não é por acaso, ela tem alguma razão. E se nós não conseguirmos nos livrar dela, nós temos que entender a importância das doenças em nossas vidas, porque através da doença nós vamos superar a paciência, vamos superar a persistência, vamos nos ser mais humildes, porque vamos depender da boa vontade daqueles que estão ao nosso lado, nos ajudando a cuidar, e desta forma estaremos cumprindo a missão que estamos passando pela Terra, seja ela sem doença, isso é, saudáveis, ou seja ela adoentados, isso é, com pouca expectativa de atividades. Mas o nosso espírito imortal, ele aprende tudo isso, ele guarda no seu interior esse conhecimento, e esse conhecimento vai ser válido para a sua imortalidade, que é a consistência das outras vidas que virão na sequência dos renascimentos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Fé raciocinada. Parece um contrassenso à primeira vista, não parece? Aquilo em que a gente crê, na verdade, a gente não sabe ainda. E aquilo que nós já conhecemos, interiorizamos em profundidade, somos cientes daqueles fatos, há uma impossibilidade de que seja o objeto da nossa crença, porque nós já incorporamos aquilo, já provamos a sua realidade, seus fundamentos já estão estabelecidos. Então, fé raciocinada à primeira vista parece um contrassenso, mas é a base da doutrina espírita. Como é que Kardec conseguiu isso? Ele afirmou que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade face a face. Quer dizer, nós já não estamos numa época em que acreditamos nos fatos por imposição dogmática, sem raciocínio, sem um fundamento na filosofia, nas descobertas científicas, sem um fundamento que nos permita compreendermos as leis naturais que estão por trás até das revelações religiosas. Kardec teve muito cuidado ao examinar a revelação espírita. O que ele procurou fazer?
aplicar o método experimental, observar os fatos e, a partir desses fatos observados, deduzir as leis que os regem. Entender o mecanismo por trás da vida espiritual e das relações que nós temos com os espíritos já desencarnados. Que leis seriam essas que regem a possibilidade de nos comunicarmos com os chamados mortos, estabelecendo numa base empírica, numa base racional, numa observação científica, esses fatos decorrentes da comunicação espiritual que era espontânea. Entretanto, quais foram os critérios que ele usou para selecionar dentre as milhares de mensagens aquelas que comporiam a estrutura básica da doutrina espírita? Ele estabeleceu critérios. Ele usou o critério da universalidade, generalidade e da concordância, especialmente. Que critérios são esses? Somente aquelas comunicações que traziam verdades, que combinavam com o conhecimento espírita da época, que eram o conhecimento científico da época, que eram racionais e que se davam em diversos pontos do mundo, por médiuns que não se conheciam e em que havia concordância da essência entre os ensinos. Estas foram as bases que levaram, que possibilitaram a construção de uma doutrina filosófica com bases científicas e efeitos morais, a doutrina espírita. Entretanto, o que nós observamos na realidade hoje? Quantas revelações nós temos, pretensamente espirituais, não vamos analisar, nem censurar cada uma delas, feita por dezenas, centenas de livros, alguns psicografados, alguns de autoria de autores encarnados, trazendo conhecimentos ou detalhes sobre reencarnações, sobre personalidades que teriam sido esta ou aquela em vidas anteriores, sobre fatos que não têm ainda o mínimo substrato de consistência, não tem a mínima consistência na observação científica ou na análise filosófica racional. Os critérios da universalidade, generalidade e da concordância se aplicam à formulação da doutrina espírita, mas se aplicam também ao seu caráter progressivo e àquilo que ela vai admitir como incorporado às suas bases filosóficas. Portanto, nós que temos a responsabilidade de zelar pelo legado da doutrina que os espíritos revelaram, mas que Kardec codificou com seu raciocínio lúcido, porque é fruto da revelação espiritual, mas da elaboração humana, nós temos que utilizar ao menos esses critérios. E antes de sairmos divulgando em palestras, em livros, em comentários, fatos ainda não comprovados, que não atendem ao critério da universalidade, da generalidade, da concordância entre os comunicantes em diversas partes, nós teríamos que ter mais critério. Esse é o nosso convite de hoje. Lembrarmos de Kardec, fé raciocinada. É aquela que podemos entender as leis que regem os fenômenos, que podemos nos aproximar da ideia de Deus, entendendo também pelo raciocínio, não só pelo sentimento e pela crença, baseando-nos no critério da codificação, controle universal dos espíritos e concordância entre as revelações. O resto é hipótese, possibilidade, não faz parte da doutrina espírita. Muita paz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.